Teologando, ensinamento da palavra de Deus, a participação do ouvinte, prêmios e muito mais. Apresentação, pastor Anderson Alexandre. Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando. Aqui na Rádio Melodia 100.5 FM, tocando o seu coração. Este programa que tem como oferecimento Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, educação teológica com excelência. Pensou em fazer teologia? Faça teologia no Setebari. O nosso convidado especial de hoje é o professor Leandro Moreira. O professor Leandro Moreira estará a falar a respeito do seguinte tema: devocional. Devocional. Você já realizou o seu devocional no dia de hoje? Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. E hoje com o nosso convidado especial, professor Leandro Moreira, que estará a falar a respeito deste tema tão importante, devocional. O que é o devocional? Você já realizou hoje o devocional? Há uma diferença entre um cristão que realiza o devocional e o cristão que não realiza o devocional. É a mesma diferença de um carro com um tanque cheio e de um carro com um tanque vazio. O carro sem o tanque estar cheio não deixa de ser um carro, porém perde a sua mobilidade, perde a sua utilidade, pois não consegue sair do lugar. Assim é o cristão. O cristão, sem a prática do devocional, ele estará como se estivesse com um tanque vazio e perderá as suas mobilidades e as suas funções. E hoje nós vamos então refletir a respeito deste tema. O nosso convidado especial para falar sobre o devocional é o professor Leandro Moreira. Professor, seja muito bem-vindo. Bom dia, pastor Anderson. Bom dia, meu amigo Newton Fagner. Pastor, desde já eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui nessa manhã com o Senhor. Queria também que Deus... queria cumprimentar os nossos ouvintes que estão a nos acompanhar nesta manhã. E creio que Deus, pastor, tem algo para poder falar com todos nós nessa manhã. Amém. Amém. Muito obrigado, professor Leandro Moreira, que está aqui conosco para falar a respeito deste tema. O professor Leandro Moreira, ele é pastor da Igreja Batista Renovada, IBR Sede, e também é formado em teologia pelo Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. É um servo do Senhor, um homem de Deus que estará nos abençoar a respeito deste tema. Tema este, eu como amigo particular do professor Leandro Moreira, eu o acompanho e eu sempre o vejo a realizar o devocional. É uma pessoa que lê muito a Bíblia, é uma pessoa que tem os seus momentos de oração, e ele poderá contribuir no programa de hoje, tanto pela teoria quanto pela vivência. Pois bem, professor Leandro Moreira está aqui para nos falar a respeito deste tema. Professor, vamos iniciar o nosso bate-papo com esta pergunta, para que os nossos ouvintes venham entender o que é um devocional e como se faz um devocional. Amém, pastor. Pastor, eu gostaria de fazer a leitura de um versículo que está aqui em Josué, capítulo 1 e versículo 8, que diz assim: não cesses de falar deste livro, da lei, e antes medite nela dia e noite. Pastor, aqui eu vejo Deus pedindo para Josué fazer um devocional, né? O contexto aqui nós sabemos que é quando Moisés morre, Josué é o sucessor de Moisés, mas aqui Deus está falando para ele não cessar de falar do livro, né? E meditar nele dia e noite. O que é isso? É Deus falando para Josué para ele estar fazendo um devocional. E o que seria o devocional?
O devocional é aquele tempo que você separa para poder estar com Deus. Aquele tempo que você tira um período para você ter um momento com Deus, um momento de devoção com Deus, para você estar ali meditando na palavra do Senhor, para que você possa estar lendo a palavra de Deus. E dentro desse devocional, né, pastor, a gente ter um tempo ali de adoração ao Senhor, uma oração e a leitura da palavra, né, a leitura da Bíblia Sagrada. É esse tempo que você tira para estar fazendo o teu devocional. Que bacana, professor. Então, o devocional é a realização de duas disciplinas espirituais: a oração e a leitura bíblica. Olha que interessante. Quando o cristão ora, ele fala com Deus. Quando o cristão lê a Bíblia, Deus fala com ele. E como é importante nós levarmos todos os nossos pedidos, as nossas crises de ansiedade, bem como as preocupações do dia a dia, até a presença de Deus, por meio da oração. Olha que interessante você separar um dia, você separar um horário no seu dia para falar com Deus, e não só orar, porque é muito comum, eu já vi isso, dois extremos. Ou a pessoa faz um devocional só da oração e deixa de conhecer a Bíblia, não consegue interpretar a vida a partir da Bíblia, ou a pessoa faz o devocional só da leitura e não consegue então ter a iluminação do texto, uma orientação profética, divina, espiritual do Senhor sobre aquela passagem, e não tem uma vida de fala com Deus. E o correto é o equilíbrio, é juntar os dois, orar e ler e orar e ler e orar. De modo que se fizer ali 20 minutos de oração, 20 minutos de leitura, porque com isso nós vamos preservar as duas asas. Exatamente. Com isso nós vamos fazer um alinhamento das duas rodas. Exato. Com isso nós vamos calibrar os 4 pneus. É muito importante ter este equilíbrio. E é claro que não vem à tona sobre esse tema, mas só para ilustrar a questão do equilíbrio, o teólogo Russell Shedd, em sua Bíblia Shedd, ele disse que Satanás está no exagero. Ou seja, o Senhor sempre vai estar na harmonia, no equilíbrio, no bom senso. Trazendo essa ilustração desta frase para a realização de um devocional, tanto da leitura bíblica quanto da oração, é importante ter este equilíbrio. Olha só que interessante. Professor Leandro Moreira, existe um horário, é importante estabelecer um horário para realizar o devocional? Pastor, um horário específico não. É claro que se você conseguir fazer pela manhã, é melhor, porque você está com a sua mente livre, né? Você acabou de acordar, né? Aí fica melhor. Mas só que aí depende. Hoje, vou falar assim, quando a gente lê sobre os avivalistas, por exemplo, você pega lá que acordava 4 horas da manhã para orar, né? Aí você fala assim, poxa vida, a gente olha esses homens, até conversando com o senhor um dia, aquele livro do N. Bonds ali, falando sobre oração, fala, poxa. Exatamente, tem um livro, olha só, queridos ouvintes, O Poder Através da Oração, do E.M. Bondes, maravilhoso. Além deste livro, ele tem uma coleção de 5 livros sobre a necessidade, homens que oram, a respeito só sobre oração. E tem um outro livro que eu recomendo também, professor, que é do Leonardo Henry Hill, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Excelente livro. Leonardo Henry Hill, Porque Tarda o Pleno Avivamento. E sobre esse assunto que o professor trouxe, os heróis da fé que oravam, tem um livro do Orlando Boren, da CPAD, Heróis da Fé. Você vai ver histórias como de Spurgeon, John Wesley, homens que oravam muito. Jonathan Edwards, eles tinham um horário para orar, para ler, para fazer sermão, para trabalhar na obra. É muito importante ter disciplina
na vida cristã? Eu tenho essa coleção desses livros aí de oração, é fantástico, é muito bom, né? Aí você pega esses horários aí que eles oravam, a gente tem que ver, hoje a nossa rotina é diferente, né? Hoje, pelo menos eu na minha rotina, quando eu durmo mais cedo aí é 11 e pouco, né? Mas eu costumo ter minha rotina de oração a partir das 5 horas da manhã. Aí você lê sobre esses avivalistas, esses homens de Deus aí que acordavam às 4 horas da manhã, mas eles iam dormir às 8, por exemplo. Dormiu, descansou o corpo e teve esse tempo de oração. Eu não vejo que esteja exatamente esse tempo específico, porque tem pessoas, pastor, que ela vai funcionar melhor, ela consegue ter o período da tarde para ela poder tirar um tempo, para estar ali com a palavra, para estar ali orando, então esse é o melhor horário. E tem pessoas que funcionam melhor à noite, é o tempo que elas conseguem, né? Excelente afirmação, professor. Na minha época do seminário, no Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte, de 2006 a 2009, nós tínhamos ali a prática do devocional. Eu e mais um amigo, que hoje é pastor na cidade de Paranavaí, nós tínhamos o costume de orar das 5 às 6 para fazer o devocional. Um amigo de quarto. E um outro amigo de quarto, que hoje é pastor na região aqui de Jandaia do Sul, ele tinha um costume de orar à tarde, por volta das 3 da tarde. E é justamente isso. Cada um vai ter ali o seu momento que vai fluir melhor. Então um tinha uma necessidade de dormir um pouquinho mais, o outro tinha uma necessidade de acordar e fazer o devocional para depois começar o dia. O importante é fazer. Exatamente, o importante é fazer. Eu mesmo, né, assim, eu tenho meu devocional na parte da manhã, mas sempre que eu consigo, à tarde eu consigo ali tirar um tempo para poder estar lendo, para poder estar orando. Então, assim, vai do dia a dia da pessoa, né? Não que ela esteja um horário específico. O importante é fazer, pastor. Não é importante, é necessário fazer. Você ter esse momento de devocional onde que você tira o tempo para você estar com a palavra de Deus e estar com a oração. Eu também, no meu devocional, eu costumo assim cantar louvores, orar e ler a palavra, né? Assim, às vezes cantar os louvores ali e depois ora, tira o tempo da oração e tira o tempo da meditação da palavra de Deus. Perfeito. Olha só, se você como obreiro, você como pastor, você como líder, você como um cristão que realiza uma função na igreja local, você precisa andar com um tanque cheio, senão você corre o risco de cair no esgotamento espiritual. Meu Deus. E Deus não nos chamou para funcionar, Deus nos chamou para fluir, como muito bem dizia o professor Sanderson Soares. Deus nos chamou para fluir, e para fluir nós temos que estar no Espírito. Se nós estivermos no Espírito, nós conseguiremos fluir. Para isso, temos que realizar a prática da oração. E há pessoas no dia a dia da igreja local, como pastor titular de uma igreja local, eu sempre lido com pessoas que têm sérias dificuldades com a oração. É claro, são pessoas sinceras, que apresentam as suas dificuldades, enquanto que outras acabam até escondendo, mas sempre aparece ali 1, 2, 3, que argumentam, mas pastor, 1 hora, como que eu vou orar por 1 hora? Sendo que nós sempre incentivamos, olha, ore pelo menos 1 hora, tenha o seu momento de oração pelo menos 1 hora. E as pessoas falam, mas como? Como que eu vou orar por 1 hora? É tão difícil. E existem algumas etapas da oração que facilitam e ajudam demais a realização desta disciplina espiritual. Por exemplo, dentro da oração a pessoa pode então começar com a confissão, ter ali 10 minutos para confessar, se arrepender, apresentar a Deus o nome de seus pecados, porque é interessante que para pecar, o ser humano ele peca no varejo, mas para pedir perdão ele quer pedir um perdão no atacado. Então ele peca o dia inteiro, aí ele chega à noite, Deus perdoa-me. Vamos dar nome, e com esta ação acontecerá um efeito pedagógico, a pessoa vai refletir, opa, eu fiz isso,
Opa, eu fiz aquilo. Opa, eu agi desta forma. Então começa com a confissão. Depois, com a intercessão. Interceder pela igreja, pelos irmãos, pelo mundo, pela sociedade. Depois a petição. Fazer os seus pedidos. E depois a ação de graças. Agradecer. Senhor, obrigado. Hoje eu tive livramento. Hoje eu pude trabalhar. Hoje choveu. Hoje eu fui abençoado com X coisa que aconteceu na vida do meu filho, da minha filha. Ação de graças. E por último, adoração. Senhor, eu te adoro, tu és santo, tu és eterno, tu és poderoso. Qual a diferença de louvor e adoração? Louvor é agradecimento, como dizia Hernandes Dias Lopes. Adoração é reconhecer quem Deus é. Então, eu louvo ao agradecer a Deus pelo dia de hoje. Eu adoro ao reconhecer que Deus é santo, que Deus é poderoso, que Deus é eterno. Então, se você tem uma dificuldade de orar por 1 hora, olha só, pense na oração nessas etapas. Confissão, intercessão, petição, ação de graças e adoração. Confissão, intercessão, petição, ação de graças e adoração. E é interessante, Marcos capítulo 3, verso 13, Jesus chamou os discípulos para estar com ele e só depois os enviou para a sua obra. Você sabia, meu amigo, que Deus te chamou para estar com ele e depois para você estar com a obra dele? Tem gente que está com a obra de Deus, mas não está com Deus. Isso é um risco, isso é um perigo, isso é andar com um carro, com um tanque vazio, isso é correr o risco de cair no esgotamento espiritual e pode então acontecer um problema maior. Olha só, Marcos 3, verso 13. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então Jesus chamou os apóstolos para estarem com ele e depois para os enviar a pregar. Antes de você servir na igreja local, antes de você fazer a obra de Deus, que você esteja junto com Deus da obra. Como? Praticando o devocional, que é a realização da oração e da leitura bíblica. Newton Fagner, nós temos a participação dos nossos ouvintes? Temos sim, meu amigo pastor Anderson Alexandre, 997022625. Você manda sua mensagem de áudio, sua mensagem de texto e interage aqui conosco, nos ajudando a fazer o programa Teologando. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Sou a irmã Elisandra, aqui de Maringá. Oi, Elisandra, bom dia, tudo bem, querida? Meu devocional de manhã. Não ligo o celular antes de orar. Oro em tudo, na compra que faço, em tudo que vou comprar e comer. Deus abençoe a todos. Obrigado, Elisandro. Obrigado pelo carinho. Elisandro de Maringá. Pastor Anderson, pastor Leandro. Interessante no que ela falou aqui. Primeira coisa que ela faz, devocional de manhã. Nada de não liga o celular, pastor, e ora por tudo que vai fazer. Maravilhoso. Maravilhoso. O nome da nossa ouvinte? Elisandra de Maringá. Elisandra. Perfeito. Olha só. Isso é uma decisão espiritual muito assertiva. Quando você... Primeira coisa, ao abrir os olhos, voltar-se para a palavra e para a oração do que para o celular, você já acertou em cheio no dia. Porque com o celular vão vir informações distorcidas, agora com a palavra é esse momento espiritual da pessoa. Uma outra recomendação, isso uma recomendação pastoral, trocar o celular pela Bíblia ao ir dormir, porque o celular tem sido um canal de bênção e um canal de maldição, dependendo do uso. Se a pessoa fizer um uso ruim do celular, ele vai abrir portas para pornografia, para maledicência, para cobiça, enfim, para inveja, para todos os tipos de pecados. Ao levar a Bíblia para a cama antes de dormir, isso vai trazer benefícios para o seu cérebro, porque você vai conseguir então dormir, e benefícios para a sua vida espiritual. É claro que não é fácil, porque o que nós temos em mãos é incrível. Gente, nos acompanhe. Quer alcançar vidas? Faça rios
pela rede social, porque pode reparar, você pega o teu carro, você sai a andar na cidade, você vê a maioria das pessoas com o celular nas mãos olhando. Você passa na frente de um salão de beleza, você passa na frente de um barbeiro, você vê lá as pessoas sentadas e olhando o celular, na padaria, enfim. Então o Rios vai chegar, uma pregação, uma palavra de Deus, e Deus vai te usar tremendamente. E esses Rios, esses vídeos, eles trabalham com os nossos hormônios. Eles provocam em nós algo que a psicologia faria uma explicação mais apurada, e faz com que o ser humano permaneça ali, de um rios para outro, de um rios para outro, de um rios para outro, e ali foi 50 minutos, 1 hora e assim por diante. Então o ideal é ter horários específicos para entrar no celular e à noite levar a palavra de Deus. Isso será transformador. Professor Leandro, nós vamos ouvir uma canção daqui a pouquinho, mas antes, a respeito de lugar, tem que ter um lugar para fazer sobre a prática do devocional? Pastor, no meu jeito, assim, sabe, eu acredito que sim, né? Porque você precisa, Jesus mesmo disse em Mateus 6,6, ele diz para a gente entrar no quarto e fechar a porta. Eu vejo em Atos 16 que quando Paulo chega em Filipos, o que ele procurou? Um lugar de oração, né? Então tem um lugar ali onde que você separa, aquele cantinho que você faz assim, você coloca, este é o lugar aonde eu vou marcar um encontro com Deus, todos os dias eu vou vir aqui para poder encontrar com Ele. Então é muito interessante você ter um lugar específico, aonde você fica ali sozinho, para você poder estar conectado com Deus. E o senhor falando sobre celular, é muito interessante, né, pastor? Porque às vezes a pessoa pega e não flui no devocional, é porque ele planta na esquerda e quer colher na direita, né? Ele passa o maior tempo dele no celular, vendo vídeo, na frente da TV, assistindo Netflix, e depois quando ele pega a Bíblia Sagrada para ele poder ler, o que vai acontecer? Vai estar com sono, vai estar cansado, e daí as coisas não vai fluir, né? Então é perigoso isso aí, porque entra uma frieza espiritual. Verdade, professor Leandro Moreira. E ter esse equilíbrio de você ter a cabeça nos céus e os pés na terra. O meu menino tem 10 anos. E ele foi transformado pelo Evangelho, impactado pela ação do Espírito Santo. E ele leu E.M. Bondes, está terminando agora de ler Cash Luna, ele vai ler Os Heróis da Fé, e ele tem feito uma vida de oração muito tremenda. Vai terminar de ler a Bíblia toda agora, no próximo mês já vai terminar a Bíblia, a leitura bíblica. Nos próximos meses, acredito que até o final do ano ele termina toda a Bíblia. Já leu 85% já da palavra de Deus. E ele começou a orar muito, coisa assim de 6 horas, entre oração, leitura bíblica, leitura de livros, preparação de sermão e oração de novo, e oração e oração. E eu, como pai, fiquei preocupado. Eu falei, filho, calma, passa a ter vida social. Agora é o momento de estar com os amiguinhos. Agora é o momento de você jogar um videogame, você ter um momento de lazer e pegar o celular. E eu fiquei preocupado. E era demais, era muito. Eu falei 6 horas, mas é muito mais que 6 horas. Bate aí 12 horas. Ele vai estudar e ele vai no intervalo no banheiro e fica orando. Ele vai comigo para a escola e volta, e ele vai e volta orando. E é engraçado que dentro do carro vai eu e ele, eu orando, ele orando. E o que eu faço em casa de oração, ele faz também. Eu tenho mania de orar também em pé, dentro de casa, e ele segue o mesmo exemplo. E eu falei, filho, calma, vamos lá, vamos pôr os pés no chão. Vamos ser criança um pouco. Vamos ser um pouco criança. Aí agora ele está enfrentando um outro desafio. E eu, como pai, a gente fica ali só acompanhando e com o coração nas mãos. Agora ele está enfrentando a batalha da carne. A minha esposa comentou comigo ontem, olha, o Nicolas falou que não vai orar agora, porque ele vai ter que olhar um pouco o celular. E não é de hoje que ele vem já, isso de uns dias para cá, fazendo essa dinâmica, e a gente percebeu, já está enfrentando as lutas da carne. No sentido da carne
ter aquela dificuldade de queimar na presença de Deus, de orar, de buscar. E aí agora eu tô vendo um outro momento da vida dele. Uau, essa dificuldade. Aí hoje eu acordei ele, filho, você vai fazer o devocional? Ah, pai, eu vou fazer à tarde então. Então agora de manhã eu vou fazer isso, mas à tarde eu vou fazer o devocional. Aí eu já tô vendo esse lado da batalha, que é a batalha de todo cristão. Exatamente. Lidar com a carne, lidar com essa pressão espiritual, e ele vai pregar final do mês, e aí eu só tô acompanhando, ó, a luta, tá passando por uma batalha espiritual. Newton Fagner. Este é o programa Teologando, na sua 100,5 Maringá, a voz que fala ao coração. Você acompanha também pelo YouTube e também no Spotify. Enfim, deixa eu mandar um abraço aqui pra Lisandra, ela mandou uma mensagem aqui, ela que mandou a mensagem falando, e disse assim, ó, detalhe, viu? Já li a Bíblia 6 vezes e tô indo já pra 7ª já aí. Uau, parabéns. Parabéns, Deus abençoe, Excelente. viu? Ó, tem um áudio aqui da Santina, da cidade de Santa Fé. Vamos ver ela aqui. Bom dia, Santina! Olá, paz do Senhor, pastor, professores, pastor Newton Fagner, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe vocês. Pastor, eu costumo orar de manhã, assim, quando eu acordo. Às vezes eu levanto, faço o café e volto a deitar mais um pouco, aí já aproveito e oro, né? Aí mais tarde, depois do almoço, que às vezes eu costumo deitar um pouco, eu oro também. E à noite, né? Ler a Bíblia, eu não leio todo dia, tem dia que eu leio, tem dia que não, já vou ser sincera, né? Mas eu leio a Bíblia também, né? Às vezes todo dia, mas assim, aquele desejo, fala, Senhor, fala comigo, vou na Bíblia. Amém. Valeu, Santina, Deus abençoe, Santina Santa Fé. O detalhe aí, né, a pastora foi sincera, falando que não lê todos os dias, mas ela lê a Bíblia. Tem gente que nem lê, né, pastor? Verdade, verdade. Há uma luta social, as pessoas não tiveram uma boa base na educação básica, e há uma luta espiritual, e nós temos que romper. Como? Quebrar um hábito ruim, que é a não leitura, com um hábito bom, que é a leitura. Um passo de cada vez. Começa lendo um capítulo. Se for muito torto esse pau, para desentortar, começa com um versículo por dia, mas tem que dar o primeiro passo. Professor Leandro Moreira, eu quero lhe perguntar também o seguinte: professor, como não entrar na frieza espiritual? Isso aí que a irmã acabou de falar, ela já está acima da média, né? Porque ela falou que ora 3 vezes ao dia. Tem pessoas que oram aí no máximo uma vez ao dia, e tem alguns que nem ora, né? Uma vez por mês. Entendeu? Então ela já está acima da média, né? A gente entende que tem pessoas que às vezes não têm tanto conhecimento, vai ler algum livro da Bíblia e vai ter uma certa dificuldade. Até aconselho, né, quem está nos ouvindo agora, que algo que é muito interessante você ler os evangelhos, né, que é mais fácil ali de entendimento. Tem pessoas que vai começar a ler a Bíblia, vai ler Salmos, pega um Levítico, por exemplo, tem mais dificuldade de entender, né? Agora os evangelhos já é de mais fácil entendimento ali, falando sobre Jesus, né? Pastor, para não deixar acontecer essa frieza espiritual, Levítico fala que tinha que colocar lenha todos os dias no altar, né? Então todos os dias nós temos que estar ali, né, orando, né? Por exemplo, tem pessoas que não conseguem orar 1 hora, né? Mas assim, se todos os dias ela começar 10, 15, 20, 30 minutos, ela vai ver. A gente tem que fazer virar hábito. Quando vira hábito a oração e a leitura, o nosso corpo, pastor, ele vai sentir falta. Porque vai vir, eu mesmo, quando eu não consigo tirar o meu tempo de devocional, de oração ali, o que vai acontecer? Eu vou sofrer muito ataque espiritual. Então eu prefiro judiar um pouco do meu corpo, acordando mais cedo, ou ali buscando ali, para eu não precisar passar por isso. Mas só que precisa ter o hábito da oração e o hábito da leitura da palavra. Sabe o que eu também, né, nós como os pentecostais, nós falamos, se não me falha a memória, da segunda bênção, né, da oração em línguas, né? Paulo ali em 1 Coríntios 12, 13, 14 ali, ele fala acerca dos dons. E no capítulo 14, no verso 4 ali,
né? Verso 1 e verso 4, ele fala assim que aquele que ora em línguas, ele não fala a homem, ele fala a Deus. E no versículo 4 ele fala assim que quem ora em línguas está edificando a si mesmo, né? E a versão NVT diz assim que ele está te construindo, né? Então assim, quando eu tenho o costume de orar bastante em línguas, né? Eu tiro meu tempo para orar, o normal assim, né? Como o Senhor mesmo disse, eu tiro esse tempo para mim orar em línguas para manter aquele fogo sempre aceso. Que legal, e quem ora em línguas ora melhor, não fala com homens, mas sim com Deus. Que tremendo, eu também sempre procuro ter esta prática e é maravilhoso como você vê as coisas mudarem externamente e internamente à medida que você ora em línguas, entendendo que ali você está orando melhor por uma ação espiritual. E para finalizar, porque o nosso programa já se foi, já é 11h54, leitura bíblica, se a pessoa lê 3 capítulos por dia, a pessoa terá lido a Bíblia toda dentro de um ano. Professor Leandro Moreira, suas últimas considerações? Pastor, também deixar aqui rapidinho a questão da leitura bíblica, como o senhor falou, o tempo está esgotado aqui já, mas assim, hoje tem linguagem da Bíblia que é difícil de entendimento, né? Mas nós temos Bíblia aí como NVT, NTLH, que é de mais fácil compreensão, né? Eu falo para os ouvintes aí adquirir Bíblia assim, que você vai ter mais fácil compreensão de texto e vai ficar mais fácil a sua leitura, vai ficar até mais gostoso de você ler a Bíblia, porque você terá mais fácil interpretação do que o texto está querendo dizer. E pastor, queria agradecer primeiramente a Deus, né, que pela mais uma oportunidade de estar falando da palavra dele, agradecer ao Senhor, agradecer o nosso amigo Newton e agradecer a todos os ouvintes que ficaram conosco até esse horário aqui. Amém? Muito obrigado, professor Newton Fagner. Pastor Anderson, para a gente finalizar aqui, eu quero ouvir aqui o áudio da Marisa, ela mandou aqui falando um pouquinho também sobre o devocional dela também, né? Maria, bom dia, Sarandi. Então, eu faço o meu devocional na parte da manhã, assim que eu acordo, né? Eu oro, eu leio a Bíblia, eu não pego o celular antes de ler a Bíblia e orar. E antes de tomar meu café também. Depois que eu tomo café, aí que eu vou pegar o celular. E também na parte da manhã e à noite. À noite, né? Eu não vou dormir antes de ler a Bíblia e falar com Deus. Tá bom? Assim o meu dia a dia, graças a Deus. Um abençoado final de semana para todos vocês aí, um bom programa, viu? Deus abençoe a todos. Obrigado, Maria, Deus abençoe você, sua casa, família. Parabéns aí pela sua atitude sempre aí buscando o Senhor. Pastor Anderson, obrigado mais uma vez, todos os nossos ouvintes. Forte abraço, obrigado pela sintonia, obrigado por me honrar estar participando com o senhor, pastor Anderson. Muito obrigado, professor Leandro, muito obrigado, Newton Fagner. E até mais com a graça de Deus. Você acabou de ouvir o programa Teologando. Volte nos ouvir no próximo sábado.